Bom dia, meu hoje. Bom dia, meu futuro. Eu aqui. Então, gostei, né? Gostei. Gostei disso daqui. Não é difícil, não. Isso aqui é fácil. Não tem nada de difícil nisso daqui. É bom. É só apertar. Gravar ao vivo e meter bronca. Mas eu confesso que o meu coração dá aquela acelerada, sabe? Tá dando aquela acelerada. Mas eu aprendi que é normal. Eu aprendi que é normal. O dia que meu coração não acelerar, eu nem faço, sabe? Eu nem faço. Eu já escutei sabe quem eu escutei? Duas pessoas, eu vou falar. O Roberto Carlos. Como é que ele falou? Pensa bem. Quando o Roberto Carlos falou isto, eu fiquei refletindo, sabe? Ele já estava assim, né? Não tem muitos anos, não tem. Deve ter uns 15 anos que eu escutei o Roberto Carlos falar isto. Tem muitos anos. Ele falou assim, na hora que ele abriu um show dele. Ele falou assim, porque eu amo o Roberto Carlos, eu assisto todo fim de ano. Inclusive, eu tenho uma história no Rio de Janeiro, eu pequenininha. Depois vocês me lembram de contar essa história. No dia do show de Roberto Carlos, que eu tive um sonambulismo no Rio, e fui na hora do show, a casa cheia, a casa da minha tia, e eu dormi na hora que foi entrar. Depois eu vou contar com detalhes, mas não esqueça que tem a noite que eu tive sonambulismo e saí pelas ruas do Rio de Janeiro sonâmbula. Andei quarteirões e quarteirões. Eu tenho uma história desse dia. Mas voltando para o hoje. Aí eu lembro que todo ano, minha filha, na hora do show do Roberto Carlos, eu para tudo. Aí ele falou assim, gente, o meu coração acelera até hoje quando eu vou começar um show. Eu fico nervoso. Ele fica ansioso, nervoso. Imagina um rei que canta, fica ansioso, nervoso na hora que começa um show. E eu, então? Na hora que eu vou fotografar, eu posso ter, não sei, eu posso ter 50 anos de fotografia, que qualquer foto minha, eu também quero continuar tendo. Eu quero que meu coração acelera. Eu quero ter emoção, porque senão não faz sentido, né? Então, eu fiquei pensando assim, o que eu ia contar, mas eu não preciso programar nada, porque preciso programar nada e eu sou desse jeitinho. Quando eu vou fotografar, eu não preciso programar nada. É tipo assim, eu programo aquele cenáriozinho para poder tirar a fotografia da criança. Só que vem na hora. Como que eu vou fazer a fotografia dela? Eu pego o meu programar, eu geralmente falo assim, porque quando eu vou fotografar, é a história da criança, a história do meu cliente que eu quero deixar registrado. Tem muitos anos que eu comecei, antes de fotografar, eu quero bater um papo com a cliente,
Para quê? Eu quero saber a história dela, a história da cliente que vai me inspirar para me poder fazer as fotos. Aí eu quero saber como que é o avô, como que é a profissão do pai, porque aí, para mim fazer com a criança um cenáriozinho de acordo com a história dela. Entendeu? Não vai ser... Não vai, é que nem o Guilherme. Quando o Guilherme nasceu, a festa do Guilherme... Eu cheguei lá, a Sinara já estava fazendo as coisinhas de marinheirinho. Marinheiro. Eu cheguei lá e falei assim, não, o meu sobrinho não vai ter festa de marinheirinho, não, porque a vida inteira você sabe que os temas eram só palhacinho e marinheirinho, não era? Né? Claro, os temas eram só circo e marinheiro. Aí eu virei e falei assim, o meu sobrinho é um príncipe. Eu quero que a festa dele seja de um príncipe. Aí eu fui lá, já trabalhava, né? Já estava ganhando bem, né? Aí eu cheguei lá na lojinha do São Geraldo, na frente onde é o posto de gasolina. Antigamente tinha uma lojinha de festa ali. E aí eu cheguei lá para ver os temas, né? Que era a lojinha de festa do bairro São Geraldo. Ela falou assim, mas eu não tenho tema de príncipe. Eu falei assim, faz, tô pagando. Tipo assim, faz, eu quero. O meu sobrinho é um príncipe. E ela fez a festinha dele, ela fez o castelo, a roupinha. Então, e ela fez a festinha do meu sobrinho, do meu primeiro sobrinho de príncipe. Então, assim, eu procuro conversar com meus clientes a vida inteira para não sair, não pode, eu não gosto que a fotografia saia da realidade. Se o pai por exemplo, eu fiz umas fotos da Vitória quando era pequena com vários temas de profissão. A Vitória pequenininha, coloquei ela de médica, coloquei ela vários temas. Eu não sei qual. Eu falei assim, vou fotografar aqui. Eu não sei o que ela vai escolher quando crescer. Aí, o que mais? Eu vou contando história, eu vou me perdendo, né? Se o pai é bombeiro, eu peço assim para cliente, traz a roupa de bombeiro, capacete, pra gente fotografar. Pai toca violão, traz o violão, vamos fazer a foto da criança encostada no violão. Eu quero a história da criança. Aí acabou que eu vou trocando de assunto. Então, o que eu pensei? Vamos trocar a história, mudar, vira o disco, né? Vira a página. Eu fui, eu falo que tá dando meu espelhinho, ó, o espelhinho. Eu falo que a natureza, ela foi bacana comigo, né? Eu só tomei banho, lavei o cabelo e pronto, e penteei. Isso é bom, né? Isso é bacana. Eu vou passar um batonzinho aqui para realçar. Só para dar um tchan. E eu acho que eu vou ter que pôr o óculos. Acho que eu vou pôr o óculos aqui para enxergar. Passar um batom para mim poder ficar bonitinha. Deixa eu falar. Hoje eu acordei. Só passar um batom aqui.
Ficou bom? Melhorou, né? Aí, ó, já viu? Já deu? Não tem pó, não tem base, não tem pancake, não tem nada. Isso aí. Tá ótimo, tá perfeito. Eu falo que a natureza foi boa, foi boa comigo. E porque, olha, eu quero contar isso. Eu acho o homem mais bonito do que a mulher. Eu acho o homem mais bonito do que a mulher. Por quê? Homem só toma banho. Não dá trabalho nenhum, gente. Presta atenção. A mulher fica horas lá se arrumando. O homem é só tomar banho, lá, pentear o cabelo e já tá bonito. A mulher dá muito trabalho. Então, assim, a natureza foi boa comigo porque eu não preciso fazer produção, não. Basta lavar o meu cabelinho e tô passando esse batonzinho aqui só pra dar uma melhorada, mas não preciso de batom também, não. E presta atenção, por que eu acho o homem mais bonito do que a mulher? O leão, ele não é mais bonito do que a leoa? O leão com aquela juba dele, né? Presta atenção, o leão é mais bonito do que a leoa. Leoa é aquela coisa lisa, sem graça, assim, ó. Mas o leão, ele é todo. Mas aí eu tô dando uma melhoradinha. Eu tava vendo que eu tava levantando muitos braços. Hoje eu até fui lá, dei uma rapadinha para poder melhorar aqui, né? Pro meu futuro. E tô passando esse batom vermelho. E eu acho o homem mais bonito do que a mulher. Eu acho. Já falei por conta do leão, porque ele não precisa fazer nada, ele já acorda bonito. A mulher precisa de toda uma produção. Então vamos lá. Isso rende. Se eu for falar por que eu acho o homem, para falar a verdade, eu acho o homem melhor do que a mulher, porque o homem é mais sincero. Você já viu como a amizade dos homens dura uma vida inteira? Eles são sinceros, eles jogam bola, porque o Ebert joga bola e combina, a Ebert não fala nada de ninguém, né? Agora, a mulher, ela tá lá naquele grupinho lá de amigas, aí é virar as costas. Você viu esse crânio? A mulher, eu acho, coisa minha. Eu acho o homem melhor, mais bonito. Eu acho que a amizade dos homens são melhores. Ele é mais sincero. Pronto, depois isso aí dá uma longa história. Coisa de cima, né? Vocês viram que eu falei bom dia? Hoje eu acordei, hoje falei assim, bom dia, meu amor, porque encontrei o Ebert todo arrumadinho, porque hoje ele começou a trabalhar. Trabalhando, ele todo arrumadinho para ir trabalhar, já foi trabalhar. Aí eu falo, bom dia, meu amor, porque ele é o amor da minha vida. Aí eu vi Vitória, toda arrumadinha, toda linda, com uma calça branca com flores e uma blusa flores rosa clarinho e uma blusa rosa clarinha, combinando. Eu falei assim, Vitória, você já bateu uma foto? Hoje, Vitória, bate uma foto todo dia da sua roupa, do seu look, porque eu tive tanto, eu tenho que falar assim, ela arruma, aí eu falo assim, eu já tive uma roupa parecida com essa, e eu não tenho foto para mostrar para Vitória que eu já tive uma roupa parecida com a dela. A roupa que ela foi hoje me lembrou uma roupa que a tia Geralda fez para mim. A tia Geralda é a tia da minha mãe, na verdade. Quando eu era criança, ela morava lá no Serra, ali, daquele alto ali, atrás do hospital evangélico. Então, eu comprava os tecidos, eu ia na Santos Dumont, porque eu ia para o centro de Belo Horizonte sozinha. E
ali na Santos Dumont tinha várias lojas de tecido. Aí eu desenhava a roupa, procurava nas revistas, que antigamente era revista, e eu levava lá no Serra, subia aquela escada, uma escada gigante. Eu era novinha, eu já andava, já ia para os lugares. Atravessava Belo Horizonte, né? Eu pegava né? Descia, comprava meu tecido e ia. Aí a tia Geralda fez para mim, essa roupa foi até para mim numa festa lá no Rio de Janeiro. É uma calça branca, só que da Vitória era frozinha hoje. Só que a minha roupa era branca e preta. A calça vem abaixo do joelho, na canela, e era tipo aquele joguinho da velha, preto. Eu tenho uma foto dessa roupa, depois eu quero até desenhar e ver. E a blusa, ela é uma blusinha branca, fofinha, assim, com um negocinho de amarrar, uma gracinha a roupa. Eu falei assim, Vitória, promete pra mim que todo dia você vai tirar uma foto do seu look, entendeu? Porque quem me dera se eu tivesse... se toda a roupinha bonitinha que eu tinha, eu tivesse uma fotografia. Ela prometeu me tirar, né? Vamos ver se ela vai. Porque a Vitória, né? Ela é de um jeito. Mas eu acho que ela vai tirar, sim. Aí chegou o Carlinhos. Porque o Carlinhos, a Cristiana até falou, fala do Carlinhos. Eu não quero falar do Carlinhos. Carlinhos é o pedreiro que eu conheci, é o que está fazendo a obra aqui em casa. Hoje que eu fui ver o Carlinhos, porque quando ele começou a mexer aqui em casa, eu estava aqui dentro do quarto. E eu não via, o Carlinhos tem uma semana que começou a obra, a reforma da casa, e eu não vi a cara do Carlinhos, eu não conversei com o Carlinhos até hoje. Hoje que eu vi a cara do Carlinhos, eu falei assim, Carlinhos, fala lá para Cristiane que eu não vou falar, eu vou até falar de você hoje, mas eu não vou passar seu telefone, não vou passar o seu contato, porque depois que você terminar essa obra, essa reforma, todo mundo vai te querer. Todo mundo vai te querer, aí eu não vou para fazer isso antes, não. Porque senão eu vou ficar sem você. Se eu dar o telefone do Carlinhos, eu vou ficar sem ele, porque ele é um pedreiro, assim, super caprichoso. É o melhor que eu conheço até hoje, sabe? Depois eu falo como que eu conheci o Carlinhos. Então, eu fiquei esperando o Carlinhos porque essa reforma ia ser feita em junho do ano de 2020, na época da quarentena. Só que o Carlinhos estava ocupado. Aí eu fui e falei assim, Carlinhos, eu te espero o tempo que for necessário. Pode ter, porque ele tinha que entregar a obra. Porque eu não tenho pressa para mais nada. Não tenho pressa para mais, nem se eu tivesse pressa para fazer as coisas. Já tive muita pressa nessa vida. Hoje eu não tenho pressa para mais nada. Então você fica lá, cumpre o seu contrato com outro cliente, na hora que você terminar. Só que quando eu falei isso pro Carlinho, eu pensava que era coisa de um mês. Carlinho levou 6 meses, só agora. Olha só. Só agora que o Carlinho apareceu. Então, eu fiquei esperando. Falei que ia esperar, então. E não vou dar o telefone do Carlinhos. Só na hora que terminar a obra. Que eu falei que ele vai ter tanto cliente. Tanto cliente que ele... Que eu só vou poder dar o telefone dele na hora que ele terminar a minha. E outra coisa, o Carlinhos, ele tem um ajudante. Hoje que eu conheci o ajudante do Carlinhos. Então,
eu fui, né? Tava tomando café, eu, Carlinhos, o ajudante, o Ebert, a Vitória saindo para trabalhar. Eu fui, olhei pro ajudante do Carlinhos, que gracinha, bonitinho demais, o rapazinho. Eu fui e falei assim, já sei qual história que eu vou contar hoje. Eu já sei qual história, né, que eu vou contar. Gente, o ajudante do Carlinhos é muito bonitinho. Ele é a cara, sabe de quem? Do meu primeiro namoradinho. O primeiro namoradinho que eu tive na vida. O primeiro namoradinho fica na história fica na nossa história para sempre, né? E eu comecei a gostar dele com 13 anos. 12, 13 anos. 12, 13. No final dos 13, que eu consegui namorar com ele. Ele era lá, ele frequentava a Igreja Unida, mas ele frequentava a Igreja Unida, assim, aqueles rapazinhos que frequentam só porque os jovens, né? Jovens, tem muita moça, muito rapaz, né? Então eu lembro que ele foi uma vez na Unida, me viu, e eu era menininha, né? Devia ter uns 12 anos, e continuou. E a gente ficou gostando um do outro. Mas a gente só foi namorar mesmo. Você lembra da época do Anos Dourados? Do seriado que teve? Eu comecei a namorar bem naquela época do Anos Dourado. Depois eu vou olhar na internet que ano foi, que mês que foi, aonde era a Malu Mader e o Marcos. Aí eu vou evitar, eu só não quero falar o nome da pessoa, você entendeu? Para não ter problema. É o meu primeiro namoradinho, o nome dele. Aí, gente, naquela época, eu já gostava, minha mãe já sabia que eu gostava, meu pai já sabia que eu gostava desse rapazinho bonitinho lá da igreja. E com 13 anos, minha mãe e meu pai já tinham deixado eu namorar. Namorar não, eles já sabiam que eu gostava de um rapazinho. Mas assim, a vergonha, sabe aquela coisa de vergonha, aquelas historinhas de igreja, vergonha de olhar, vergonha de sentar do lado e tal. Porque naquela época era assim, tudo com muita vergonha. Aí, gente, esse rapazinho me pediu para namorar. Ele perdeu a vergonha dele também, pediu para namorar. Eu fui e falei assim, você tem que falar com meu pai. Ir lá em casa e falar com meu pai. Aí, e ele foi lá em casa e falou pro meu pai. Eu tinha tanta vergonha, a gente não tinha dado nem um beijinho na boca, sabe? Nem um beijinho. E ele pediu meu pai tremendo para namorar comigo. E naquele dia, nem no dia que ele pediu meu pai para namorar comigo, eu dei meu primeiro beijinho da vida. Esse não é meu primeiro beijinho. A gente nem deu o primeiro beijinho. De tanta vergonha. E ainda tinha o Renato, meu irmão, que começa a falar bobagem demais. Imagina, eu com meu primeiro namoradinho na sala, lá em casa, no São Geraldo, Renato pequenininho, Sinara pequenininha, aquela meninada na rua, né? Do lote, e a vergonha. E acabou que nesse dia nem saiu o primeiro beijinho da minha vida. Não foi esse o primeiro beijinho da minha vida. Aí foi no outro dia que a gente encontrou, que a gente deu o primeiro beijinho. Mas, e falando também eu falei assim, do meu tema, assim, meu primeiro namoradinho da vida, como na época, era uma época diferente, eu fui muito criticada, porque o meu pai, eu tinha amigas, as minhas amiguinhas da rua, da época, da escola,
com aquela menina você não pode andar. Eu tive amiga que foi proibida de andar comigo porque meu pai já deixava eu namorar e eu tinha um mês para 14 anos, entendeu? E o meu pai já tinha deixado eu namorar. E eu fui proibida. Teve pais que proibiu. Eu lembro que isso me marcou. Eu fui proibida. A minha amiga foi proibida de andar comigo porque meu pai e minha mãe deixou eu namorar esse rapazinho, meu primeiro namorado. E olha que eu não tinha dado nem um beijinho no rapaz. Então, assim, ele teve esse lado triste também nessa época. E aí eu falo assim, como é que é as coisas, né? Isso eu até falo, todo mundo sabe disso. Esse namoro, aí, o que aconteceu? Me proibiram, né? Fui na rua, eu fiquei mal falada por conta desse primeiro namorado. E aí eu falo assim, e eu fui a última virgem de toda a turma. Engraçado, né? Eu tenho até, vira e mexe, eu falo essa frase. Me jogaram tanta pedra que só o tempo mesmo que para poder, só o tempo. Porque tudo era tão puro, na minha vida foi tudo tão assim, puro. Por mais que eu tive eu falo que meu pai é carioca e o carioca é a terra do tudo pode, né? Então eu fui criada com meu pai, com minha mãe, então eu podia tudo, mas a minha mãe virava para mim e falava, eu confio em você, então na hora que se ela confiava em mim, era tudo. Então, esse meu primeiro namoradinho, tinha um mês que a gente estava namorando, aquele amor. Aí veio as férias. E todas as férias eu viajava para o interior, norte de Minas, lá em São João da Ponte. Aí eu passei um mês lá em São João da Ponte, nas férias. E aí eu tenho uma história também lá em São João da Ponte. E quando eu voltei de São João da Ponte, né? Esse meu namoradinho tinha mudado. Porque ele morava numa rua lá perto de casa, né? Eu morava na Tucumã com Silva Varenga. Ele morava na Guruá. E eu cheguei de viagem de São João da Ponte. Cadê meu namoradinho? Nunca mais eu vi. Eu fui encontrar nunca mais eu vi. Ele mudou. Perguntei ao pessoal da igreja, cadê ele? Não vou falar o nome dele, não. Mudou. O Márcio, meu amigo, toca violão. O Márcio lá de São Geraldo, a gente fala Márcio Dentinho. Era muito amigo dele. Ele mudou lá para Venda Nova. Aí, e eu nunca mais ouvi o Marquinho na minha vida. Eu fui ver, não, nunca mais não, sabe? Eu fui ver, eu já tinha 19 anos. 19 para 20 anos, eu fui ver o Marquinho. Aí, quando eu tinha 19, 20 anos, eu fui lá, vi o Marquinho e aí, tipo assim, desencantei, né? Tipo assim, a gente cresce, a gente amadurece e já não era mais o amor da minha vida, né? O meu primeiro amor. Então, assim, foi muito gostoso. Então, essa história e foi justo na época daquele seriado que teve na Globo, do Anos Dourado,
que era com a Malu Mader, né? Então aquelas músicas do Ano Dourado, tudo me lembra esse meu primeiro namoradinho. Então é uma história, né? Contei. E esse rapazinho, o amigo o ajudante do Carlinhos, é a cara dele, sabe? Eu falei assim, já sei qual história que eu vou contar hoje. E o que mais que eu quero contar? Quantos minutos já tem? Tem meia hora. Eu fui... Vamos ver, vamos trocar, né? Virar a página. E agora eu vou falar aqui. Eu fui conversar. Vitória saiu, o Herbert saiu. Eu fui contar ontem como é que tá ficando a obra. Aí eu não tava dando palpite sem nada. Aí a Vitória foi e me falou assim: mãe, eu tô querendo mudar uma coisinha, mas o pai não quer deixar eu mudar. Eu fui e falei assim: eu vou falar pro Carlinhos então. Aí o Carlinhos eu expliquei pro Carlinhos: olha, o Herbert falou que é assim, porque ele já comprou o material e tem que ser assim, que não tem como mudar. Mas a Vitória queria mudar. Aí eu expliquei tudo pro Carlinhos. Aí o Carlinhos falou assim: nossa, mas o Herbert tem que ter muita paciência com mulher. Tipo assim, ela entre eu e Vitória, eu falei assim, mas o Herbert tem paciência com mulher mesmo. Eu falando, o Herbert mais tem paciência com mulher. Porque aqui em casa, eu falei assim, como é que o Herbert aguenta a mulher? Tipo assim, eu e Vitória querendo mudar, porque mulher já viu, né? Palpiteira e tal. Eu falei assim, Carlinhos, o Herbert está acostumado, aqui em casa já teve. Herbert é especialista em mulheres. Eu falo. Ele trabalhou numa secretaria lá no fórum, numa época, tinha mais de 10 mulheres. O Herbert era o único homem dessa secretaria. Aqui na minha casa, teve época que morou, isso já prova, imagina 10 mulheres com TPM. É o Herbert. Eu falo, né? Lá, quando ele trabalhou nessa secretaria. Aqui na minha casa, era eu. Teve uma época que minha mãe morou comigo, minha sogra morou comigo, a avó do Herbert morou, Vitória, adolescentezinha, ficando mocinha, Mariana, mamando no peito. Eu tenho até uma foto que tem o Herbert e todas as mulheres da vida dele. Que são essas. Tudo junto. Imagina, um homem que dá conta desse tanto de mulher, ele dá conta de qualquer coisa. Então, um homem que dá conta, você não duvide do que esse homem é capaz de dar conta. Eu até falo que eu tava contando, eu falei assim, eu tava contando pro Carlinhos na hora que ele falou assim, só o Herbert pra aguentar você e a Vitória. Aí eu falei assim, vai ser mais um tema para mim poder comentar sobre o Herbert e suas mulheres. E outra coisa também, que do Herbert... O Herbert, ele... O que eu falei? Deixa eu tentar falar assim, gente, eu tenho que comentar isso. Do Herbert e suas mulheres, na hora que eu lembrar, eu conto. Então, meu bom dia... Bom dia, como é que eu escrevi? Bom dia, meu dia, bom dia, meu futuro. Aí eu lembrei de até um pastor lá da igreja, o meu primeiro pastor lá da igreja, um dos primeiros,
aqui da presbiteriana, que foi o Tássio. O Tássio virou para mim e falou assim: "Ô Simone, tudo que você fala, você coloca o meu na frente." Meu. Minha mãe, meu pai, meu marido, minha filha, meu amigo, meu trabalho, tudo seu. Você já reparou que na hora que você conversa, você fala o meu? Mas é verdade mesmo. É tudo meu. Minha história, minhas lutas. Eu sou apaixonada com tudo que é meu. Eu sou apaixonada com tudo que é meu. Então, na hora que eu fui escrever meu dia, aí eu lembrei. Eu falei assim, eu vou comentar isso. A gente tem que ser apaixonada com tudo que é, até a minha luta, minha dor. Eu sou apaixonada com a minha história eu sou apaixonada. E tem histórias, tem coisas horríveis que aconteceu comigo, sabe? As pessoas acham assim. Uma professora uma vez virou, quando eu estava na escola ainda dominical, a Simone é uma menina mimada, uma menina manhosa. A pessoa não tem ideia. Não tem ideia do que eu já passei. As pessoas acham que eu não tive, que a minha vida, pelo meu jeito, a minha vida foi flores. Tudo foi flores na minha vida. Não. Eu tenho histórias horríveis, eu já passei. Você já passou por isso? Na hora que eu conto, você já passou por isso? Já? Você já passou por... Já, eu já passei. Eu já vivi isso, né? Mas eu amo. Se é minha história, eu amo. Eu amo a minha dor. Tipo, eu sempre fui assim. E eu tenho histórias terríveis, né? Mas eu sou apaixonada com todas elas. Aí, qual é outra coisa que eu queria falar? Sobre, em relação a isso mesmo, que uma coisa eu vou lembrando a outra. Eu vou lembrando de uma história, eu vou lembrando. E o Vitor chegou agora. O Vitor estava caminhando. O pai dele me falou, vem cá, desce. Nossa, sabe por que... Vira. Aqui, ó, Vitor, vem. Você sabe por que o Vitor foi caminhar? Porque ontem ele saiu com os colegas dele e os colegas dele falou que ele tá gordinho. Quem falou isso? O seu pai que me falou. Você foi caminhar? Sim. Então, porque alguém falou que você estava gordinho? Não. Então por que você foi caminhar? Porque o Marcos me chamou. Ah, porque o Marcos te chamou? Por que o Marcos te chamou para caminhar? Ele também foi caminhar, ué. Eu falei, o que o Ebert virou para mim e falou assim, o Vitor foi caminhar, um amigo dele chamou ele para caminhar porque ele tá gordinho. Mas você tá gordo mesmo, né, Vitor? É verdade. Se você não tomar cuidado... Foi caminhar, tá gordo mesmo. Se ele não começar a caminhar, vai ficar igual a mãe. Eu falo assim pra Mariana, e sempre falei pra Vitória, vocês querem ficar assim que nem eu? Olha pra mim. Tem uma pessoa te assistindo. Tem? Não, mas eu não tô, eu não importo. Você? Eu não importo. Quem tá me assistindo? A Sheila é minha fã número 1. E aí, Sheilinha, tá joia? A Sheila. Aí, eu falo, eu não importo quem vai me assistir ou não, Vitor. Quem vai me assistir é meus netos, bisnetos, tataranetos. Eu tô filmando pro meu futuro, pro futuro. Tô contando as histórias pro meu futuro. Preocupada lá com quem tá me assistindo. E eu quero contar, depois eu tenho muita história para contar, as histórias das mulheres que eu mais admiro na Bíblia, sabe? Todas que me marcaram, assim, que eu li, interessei, eu aprendi com elas, sabe? São tantas mulheres. Então, assim, tem muita coisa para me contar aqui. E eu quero deixar muita história registrada para o meu futuro, né? Para o meu futuro. E incentivo também todos a fazerem isto. Deixar registrado o seu futuro. Para o seu futuro. Imagina, gente, um cemitério.
tantos sonhos, tantas soluções, foi enterrado. A pessoa morreu. Às vezes ela inventou, ela chegou a uma conclusão, sabe? Ela chegou, ela tinha a cura da Covid, a pessoa, só que ela morreu. E não deu tempo dela falar, não deu tempo dela escrever. Então, é isso que eu estou fazendo. E incentivo vocês a fazerem também. É que nem eu incentivei a Vitória hoje a vestir, a fotografar a roupa dela, todo dia fotografar. Eu tenho várias agendas também. Antes de Face, era Orkut, antes do Orkut eram minhas agendas. Então, ontem eu fiquei procurando as minhas agendas antigas para ver as histórias que eu vou contar, que eu quero deixar registrado aqui. Aí eu achei, eu vou até pegar na minha agendinha do Mickey, eu tô assim, minha agendinha amarela do Mickey, da Pacalolo. Aí eu tô assim, aí na hora que eu abro tem um texto assim, a gente tem que pegar e fazer, escrever a nossa história. Tem que escrever, tem que falar a nossa história. Mesmo que fazer um plano e fazer, mesmo que essa história, mesmo que esse projeto dê errado, tem que pegar e fazer, mesmo que dê errado, porque sempre vai ser uma parte importante da sua história. Vai valer a pena, vai ser um aprendizado. O importante é fazer. Não tem problema dar errado, não. Você vai aprender. Sempre vai ser uma página importante. Tem esse textinho na minha agenda. Depois eu vou pegar. Eu quero ler coisas que eu escrevi, porque eu tenho muita coisa anotada nas minhas agendas. E tenho a Bíblia, muitas histórias da Bíblia que eu me inspirei, assim, sabe? Nelas. E incentivo todos a fazer isso. Tava falando pra quê? Pro futuro, pra não enterrar. Porque quando a gente morrer, não ficar enterrado. Tantos projetos, o lugar mais rico que deve existir de ideias, de projetos, tá tudo enterrado lá no cemitério, morreu junto com a pessoa. Entendeu? E por isso que a tecnologia hoje vai facilitar isso. Está facilitando, gente. Todo mundo tem um celular. Todo mundo pode fazer isso. Deixar a sua história registrada. Entendeu? Contar o seu lado, o seu ângulo. Entendeu? Porque eu conto uma parte e meus netos, bisnetos, eles vão melhorar. Melhorar. Eu falo. Tem a história dos meus avós. Nossa, que por sinal eu estou estudando a história dos meus avós. Gente, é linda. É linda. A minha avó era cozinheira de Sara Kubitschek. E o meu avô, motorista, o chofer. Então, o meu avô conheceu minha avó cozinhando, né? E ali eles casaram, funcionário do Estado, né? Ali eles casaram, tiveram muitos filhos e construíram, e eles moravam no bairro Santa Efigênia. Santa Efigênia é o primeiro bairro de Belo Horizonte, depois da Contorno, que foi planejado a Contorno. Então, Santa Efigênia, então eu estudando a história, eu vou sabendo os detalhes, é o bairro, primeiro, onde minha mãe nasceu, Santa Efigênia. Engraçado que as coincidências, minha mãe nasceu lá, meu pai nasceu lá. Porque meus avós, eles são pioneiros na história de Belo Horizonte. Tanto meu pai quanto a minha mãe. Porque aí depois que meu avô, que nem eu contei a história, que o meu avô,
comprou o lote no bairro Pompeia e construiu a casa. Quando começou o bairro Pompeia, eu tenho que falar que eu tenho dois extremos. Minha mãe é de um jeito, meu pai tem um outro jeito completamente diferente. A minha avó já era um extremo, né, que era o bairro Pompeia, outro extremo era o bairro Lagoinha, ali, Bonfim, sabe? De Belo Horizonte. Aquele bairro onde minha avó gostava de dançar. O meu avô, Joaquim Borges, é boêmio, pé de valsa. Quem escutar essa história aí, confirma. Diz meu avô dançava, que era uma maravilha, sabe? A noite inteira nos bailes. E esse lado é a parte boêmia de Belo Horizonte. Entendeu? Por isso que eu falo que foi dois extremos. Que a minha família do meu pai, a família da minha mãe. E nasceu eu e meu irmão, meus irmãos. Eu amo isso. Eu amo isso. Porque assim, eu conheço os dois lados, sabe? Eu sou os dois lados. Então, dá para conversar mais? O que mais eu posso contar? O que eu estava contando antes de falar isso? Antes de entrar, então eu estou estudando a história dos meus avós. Eu quero uma foto. E ontem também eu fiquei procurando uma foto, porque a Sara Kubitschek, a Renata me contou, porque eu estou acumulando histórias. Gente, eu estou acumulando histórias, assim, juntando todas elas. Então manda para mim para me poder melhorar, procurar mais informações. Então a minha prima Renata, ela contou que Sara Kubitschek foi no velório da minha avó Joana, porque minha avó Joana era a cozinheira dela. E o ato da Sara Kubitschek ter ido no velório da minha avó, o jornal da época bateu essa foto de Sara Kubitschek no velório da minha avó Joana. Então, eu até mandei um recado para uma jornalista aqui, porque no meu Face tem muitos jornalistas. Porque quando o meu sobrinho, o Pedro, começou a fazer jornalismo, porque o Pedro é apaixonado desde criança, o Pedro, na hora que ele ia entrava na van, no escolar, o Pedro criança, meu sobrinho, filho do Juninho, ele ia fazendo entrevista no escolar, entendeu? Para poder... Ele sempre sonhou em ser jornalista. E meu irmão também, desde criança, o Juninho, eu falo que o Pedro é tudo que o Juninho sonhou em ser, que o Juninho queria ser. Ele adorava jornal, a matéria, ler. Ele lia, mãe encerava a casa e sabe quando tinha mania de encerar e colocar tapete para não sujar? Então, na hora que minha mãe colocava o jornal no chão, meu irmão lia todo o jornal, lia tudo. Então, e o Pedro, filho dele mais velho, apaixonado também, e resolveu fez jornalismo. E eu alfabetizei o Pedro, ele conta as histórias. Eu aprendi, tia, que o que é casadinho com o, porque toda vez que eu escrevo que, eu lembro, porque a senhora me contou que o que casou com o, que o que nunca anda separado do u. Então o Pedro, imagina como é que eu me sinto, eu alfabetizei um jornalista. Então o Pedro me conta essa história como eu alfabetizei Vitória, assim, as primeiras letrinhas, assim, tudo do meu jeito, né, gente? Até as músicas que eu canto, eu não sei letra,
letra de música. Então eu invento não, eu canto a história deles. Entendeu? Eu troco o nome dos personagens pelo nome dos meus filhos, dos meus sobrinhos, na hora que eu tô cantando para eles. Aí eu tava falando do Pedro. Aí eu tava vendo de uma história, eu vou para outra. Aí o que aconteceu? Na época do Bruno lá do Bruno goleiro, que o fórum montaram aquele circo lá, toda a imprensa para o julgamento do Bruno. E o Ebert que administrou todo o julgamento do Bruno, né? E cheio de repórter, jornal do Brasil inteiro na frente do fórum de Contagem. E eu fui e a Vitória assistiu, eu assisti o julgamento do Bruno, a Vitória, eu fiquei do lado do marido da juíza e cheio de repórter e jornalistas na frente do fórum. E eu já sabendo a paixão, o amor do Pedro, eu já fui lá pegando os contatos de todos os jornalistas que eu vi ali na porta do fórum. Inclusive encontrei na porta do fórum quem me ensinou a fotografar, colocar o filme na máquina, tirar o filme da máquina, porque eu aprendi isso dentro do ônibus. Eu falo que minha vida é tão agitada que com o ônibus andando eu aprendi isso. E ele é fotógrafo também, jornalista. Foi com ele que eu aprendi a tirar e pôr o filme na máquina. Então, quando eu fui fazer o curso na Sonora de fotografia, eu já entrei lá um passo na frente. Eu já tinha uma noçãozinha, sabe? De como conferir se o filme se eu coloquei o filme corretamente. Tudo eu aprendi dentro do ônibus. Aí eu fui lá, né? Encontrei, né, lá, peguei os contatos e comecei a adicionar todo mundo no Facebook, né? Então, assim, a partir daquele dia. E pro Pedro, porque o Pedro... E depois saí. Aí o Pedro começou a fazer faculdade. Foi logo quando ele começou. Ele ia fazer o vestibular para jornalismo. Naquele ano que a Vitória estava resolvendo... que a Vitória, ela não sabia o que ela queria. Aí eu virei para a Vitória e falei: olha, Vitória, eu e o Web, já que você não sabe o que você quer, você faz direito. Você não sabe o que você quer. Aí, só que ela começou a fazer direito e apaixonou. A Vitória apaixonou com direito. E o Pedro já sabia que queria o jornalismo. Por isso que eu saí adicionando todos os jornalistas que eu fui encontrando na época do Bruno. Porque a imprensa do Brasil inteiro estava dentro estava na frente do Fórum de Contagem. Armaram um circo lá, uma barraca gigante. Por quê? Aí eu até coloquei, voltando ao assunto, voltando à história agora. Aí a minha prima falou que Sara Kubitschek foi no velório da minha avó Joana. Aí eu procurei uma jornalista, presidente do jornalismo aqui, mandei um recadinho para ela para ver como que eu faço para poder conseguir essa foto, porque saiu no jornal a Sara Kubitschek no velório da minha avó. Se saiu no jornal, como que eu faço para resgatar, para poder ter essa foto comigo? Para mim poder colocar na minha história, né? Valorizar, enriquecer com fotografias as minhas histórias, né? E eu estou amando estudar com mais detalhes a história dos meus avós. Então, é isso que eu estou fazendo. Como eu continuei? Então, a gente tem que fazer o quê? Conhecer
Eu falo melhorar a história da gente. Eu falo. Tem uma pessoa que foi contra esse raciocínio meu. Meus avós, por exemplo, a mãe do meu pai, a avó Geralda. O meu pai é melhor do que minha avó Geralda. Eu sou melhor do que o meu pai. A Vitória é melhor do que eu. E os filhos da Vitória. Então, o importante de conhecer a história é para a gente procurar melhorar a história da gente. Por isso que é importante registrar. Eu falo que a fotografia, gente... Olha, tem uma história também que eu conto, que é assim, até nisto. A fotografia me ajuda até a criar a história. Quando eu tive uma crise com o Herbert, em 99, eu virei para ele e falei assim: ô Herbert, você colocou uma página preta no meu álbum, você estragou o meu álbum. O Herbert chorou, gente, chorou. Você estragou o meu álbum. Aí eu falo com meus filhos, desde pequenininho assim também, não apronta não. Porque se vocês fizerem coisas erradas, eu vou escrever. Eu vou escrever, pensa antes de fazer. Vocês vão estragar a história. A gente tem que melhorar a história. A gente não pode estragar a história da gente, não. Então, os meus filhos sempre pensam antes de agir, porque tudo que a gente faz fica registrado para sempre. Então assim, a fotografia, a história, já teve momentos difíceis que eu peguei o meu álbum e olhei para ele assim. Às vezes eu queria desistir, eu falei assim, gente, eu estou construindo uma história tão bonita, eu não posso desistir. Entendeu? Vida que segue, vamos perdoar e vamos seguir em frente. E a gente não pode desistir nunca de construir uma linda história. Então tá bom, né, gente? Ó, já deu 1 hora e fica por hoje é só. E eu vou arrumar outra agenda para mim ir anotando tudo que eu quero falar para ficar mais fácil, para mim não ficar me perdendo. Eu entro numa história e saio em outra, entro numa história e senão vai ficar muito confuso para os meus netinhos, bisnetos, tataranetos entender, né? E eu tenho que explicar também de um jeitinho bem simplesinho, usando 2, 3, 4 palavras, como eu sempre fui, porque se não é porque acho que é da minha própria criação. Às vezes, lá no Rio, as pessoas não entendiam o que eu falava, porque as palavras eram diferentes. Lá do norte de Minas também. Então, eu tinha que... Por isso, a palavra que era uma coisa numa cidade, não era em outra. Então, eu cresci já com essa mania de ficar repetindo e usando as mesmas palavras, no mesmo sentido, várias vezes que eu estava prestando atenção na filmagem. Eu falo a palavra 3, 4 vezes para a pessoa entender. Então, quer dizer, que é para a criança entender. Qualquer um entende o que eu falo. De qualquer idade. Falar todas as línguas. Entendeu? Eu tenho que saber, isso é dom também, saber falar todas as línguas. Como eu também atendo todo cliente, todas as fases. De manhã, eu fiz umas fotos sensuais. Porque o marido da minha cliente estava no exterior e ela mandou umas fotos sensuais para ele. E à tarde, eu fiz umas fotos também, só que era porque a minha cliente estava com câncer e ela ia tirar o seio. Então, assim, ela queria fazer umas fotos nu para poder guardar de lembrança.
Então, assim, a fotografia me fez viver o extremo, entendeu? Nossa, a fotografia me fez... já fotografei vários tipos de parto. Tem coisas que só ninguém me ensinou, não. Eu vi como cirurgias, transplante, eu já fotografei. Aí eu até brinco assim, as pessoas falam que todo mundo por dentro é a mesma coisa, não. A cor da pele, como eu já vi a barriga aberta da pessoa, a cor da carne é diferente. Tem gente, por exemplo, a Sinara, quando eu fotografei, o umbigo dela é tipo um azulado clarinho, tem um umbigo que é cinza, tem um umbigo que é rosado, tem a barrigada por dentro, na hora que abre, as cores por dentro não são idênticas, cada um tem uma cor de pele, de carne. Ninguém me ensinou isso, eu vi. Então tem a fotografia, eu fotografei vários tipos de casamento, de cerimônia religiosas. Então eu entrei, além de ter entrado na minha infância, né, tanto no centro espírita, quanto na igreja católica, quanto na igreja evangélica, e eu ainda fotografei gente que tem condições e gente que não tem. Eu teve um fim de semana que eu fui fotografar, aí eu vi que... Eu falo assim, eu fotografei do traficante ao juiz de direito, eu saí, você tá entendendo? Então, assim, a fotografia, ela me levou na favela e me levou no castelo. A fotografia me levou em vários lugares. Ninguém me falou, eu vi, entendeu? Eu tava lá, eu participei, eu registrei. O que mais? Vou acabar para não ficar muito longo. Então tá, um bom dia para todos. Bom dia, futuro. Então, hoje, agora são 9h27, dia 18/1/2021. E o meu nome é Simone Soares Ribeiro Neiva Sucupira. Eu falo que quando eu casei com o Ebert, eu não queria tirar nenhum nome meu, porque o Soares é da minha mãe e o Ribeiro é do meu pai. E o Neiva é da mãe dele e o Sucupira é do pai dele. Eu estava casando com ele, eu estava casando com a história dele, com a família dele completa. Eu levei o pacote completo, entendeu? Por isso que o meu nome é tão grande assim. Porque eu não tirei, eu acrescentei, peguei os dois dele. Então tá. Amanhã tem mais. Toda vez que tiver uma história para contar, eu lembrar, porque tem muitas. Por enquanto tem muitas e muitas. Nossa, eu fiz um balanço da quantidade de fotografias, de filmagem que eu tenho. Então, por enquanto eu tenho muita coisa para falar, muitas histórias para contar. Por enquanto não vai faltar tema, não. E eu quero também, antes de terminar, eu preciso falar, eu quero que vocês acompanhem. Vai lá no canal do YouTube. Por favor, faça isso todos. Entra no canal do YouTube da Vitória Keren e do meu filho, Vitor Emanuel. Porque o meu é uma coisa assim, amadora. E eu quero divulgar o canal dos meus filhos. O Vitor, ele tá fazendo publicidade e propaganda. Que nem eu falei uma vez, quando ele passou, ele ia fazer direito, até falei assim, o Vitor tá fazendo direito. Não, ele desistiu do direito e agora tá fazendo publicidade, propaganda e tá amando. E eu quero que vocês acompanhem o trabalho do meu filho, ele tá... E ele é parecido com a mãe, né? Cheio de ideias e o trabalho dele é lindo. E ele sabe mexer em equipamento, é profissional. Eu não sei mexer muito em equipamento, não. As pessoas se enganam. Porque... Depois eu vou contar esse detalhe do Vitor. Porque eu sabia fotografar. As pessoas acham que quando chegava aqui,
Quando o Vitor era pequenininho, vou terminar, vou ver se eu termino rapidinho essa história, então. As pessoas chegavam aqui em casa, eu mexo com foto e filmagem, né, o pacote. Acha que eu entendo de ligar a televisão, colocar a fita, mexer. Eu não entendo nada, gente. O meu negócio é pegar a cliente, fotografar e mudar, procurar o melhor ângulo. Aí o Vitor era pequenininho, com 6 anos, eu falava assim, o cliente chegava, ô Vitor, põe essa fita ali pra mim. Porque aí os clientes pensavam assim, nossa, a Simone é tão fera, porque o menino dela é que coloca a filmagem no vídeo, liga a televisão, o menino dela que faz tudo. Mas, gente, é porque eu não sabia. Gente, como é que eu vou falar pro meu cliente que eu não sei ligar a televisão? Inclusive, eu não sei ligar a televisão até hoje. Como é que eu vou falar pro meu cliente que eu não sei colocar uma filmagem, um CD? Eu não sei ligar um rádio. Tipo assim. E o Vitor que fazia. Então, o Vitor é muito bom nisso. Então, assim, acompanhe o trabalho do Vitor Emanuel e a Vitória, que começou com o canal dela agora. Tá? Acompanhe os dois para mim, por favor. E deixa um recadinho lá, falando quem você é, que você... Até mesmo para os meus filhos verem que eu tô arrumando pessoas eu tô arrumando meus clientes, eu tô arrumando meus conhecidos, meus amigos, para poder entrar no canal deles e o canal deles crescerem. Eu quero contribuir para o crescimento, assim, eu estou ajudando os meus filhos nisso. Eu quero que vocês entrem no canal do YouTube Vitória Keren e Vitor Emanuel. Eu quero que vocês acompanhem os dois, tá bom? Porque eu sou esse jeitinho aqui, mas a moda antiga. Vou ficar nisso porque agora eu tô apaixonada. O que mais que eu quero falar? É isso. Vai lá, entra no canal do YouTube. Se você que é mais velho não souber, pede para um amigo, para um filho, fala assim, eu quero entrar, eu quero conhecer a filha da Simone e o filho. Me inscreva nesse canal aí, pede a pessoa para se inscrever, porque aí vocês vão acompanhar a filmagem deles. Faz isso e escreve lá também, estou acompanhando, Simone, os seus filhos. Escreve lá para mim, gente, isso me incentiva, tá bom? É isso. Vou terminar, né? Toda hora eu falo. Simone é uma matraca, não para de falar. É isso. E outra coisa, eu entrei falando do Roberto Carlos, esse negócio de Simone é uma matraca. Eu lembro também de esqueci, Oscar, eu esqueci o nome do cara. Eu sei um que joga aquele vôlei, sei lá. O cara é bambambam, um dos melhores aí do Brasil. Aí ele deu uma entrevista e ele falou assim, gente, eu jogo porque eu amo jogar. Eu sou apaixonada. Depois eu vou lembrar o nome dele, eu vou postar para poder... De quem que eu tô falando? Primeiro é o Roberto Carlos, você sabe. O segundo é ele. Aí eu lembro de uma entrevista dele, mas tem muitos anos, que ele falou assim, eu jogo de graça. E eles ainda estão me pagando para jogar. Imagina! Eu jogo por amor de graça. Eu ainda estou recebendo para isso. Melhorou, melhor ainda. Então a fotografia para mim é isso. Foi isso. Eu fotografo de graça. E eles ainda me pagam para fotografar. Que coisa melhor. Então tá. Beijo. Beijo, meu futuro. Vou encerrar agora.